Se coloquem de pé. Peguem as suas Bíblias e abram no livro de Lucas, Evangelho segundo relatou Lucas, capítulo 15, verso 11. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, verso 11. Está escrito: Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam a ele, e ponham um anel no dedo e alparcas nos pés. Tragam também o bezerro cevado e matem, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e viu as danças. E chegando a um dos servos, perguntou que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão, o teu pai, matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele, labutava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deu um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, desperdiçou os teus bens com as meretrizes e matou um bezerro cevado. Replicou o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, nos regozijar e nos alegrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amados e queridos irmãos, essa história
Se trata da rebelião que um filho mais novo, o filho pródigo, cometeu com o seu pai. Não se dando mais nas fazendas de seu pai e nos afazeres de seu pai, seu trabalho, ele resolve a pedir a seu pai os seus bens, a parte em que lhe cabia. Para ele ir em aventuras, em busca da tal felicidade, em busca de novos planos, novos projetos, em busca de conhecer novos horizontes. No contexto judaico, era um escândalo terrível um filho pedir a herança para o seu pai, porque não há como um filho receber a herança de seu pai, estando o seu pai ainda vivo, pois é necessário que a partição de bens para cada integrante da sua família seja repartida depois da morte do patriarca, do pai de família. Então isso era um escândalo para os do Oriente, os de Israel, tanto os confins da terra, todas as regiões que estavam ao redor. O costume do Oriente é esse, em receber apenas o que é seu por direito, a herança, após o seu pai descansar em paz. No livro de Deuteronômio está escrito que aquele que desonrasse seu pai tinha que ser levado aos anciãos da cidade para ser condenado. E então esse tal que tinha desonrado ao seu pai, querendo a herança, estando o seu pai em vida, deveria ser morto por todos, apedrejado. Isso era um escândalo para aquele povo do Oriente Médio. Nós, do Ocidente, podemos pedir ao nosso pai, nossa mãe, os bens, a herança, eles ainda em vida. Podemos ir na justiça e fazer documentos para que assim seja repartido entre os irmãos todos os bens da família. Mas no contexto judaico não poderia isso acontecer, porque isso era uma afronta ao pai, afronta à mãe, afronta à família, porque era o mesmo que o filho pródigo está dizendo a seu pai: pai, eu quero que você morra, eu não quero que você viva, e teus bens quero ficar para mim gastar conforme os meus desejos, para mim gastar conforme o que eu quero. Pois era a mesma coisa que o filho pródigo estivesse dizendo: eu não suporto mais a tua presença, eu não suporto mais olhar para a tua cara, eu não suporto mais viver nessa terra olhando para você, vendo você respirar, eu não suporto mais olhar para você na minha presença. Eu quero que você morra, eu quero que você deixe essa vida, eu quero que você desapareça, eu quero que você entre na cova. Era essa a interpretação que esse texto nos demonstra, porque naquela época, e até mesmo no costume oriental, nos dias de hoje, é assim, que para receber os bens, a herança, o patriarca, o pai, deve morrer, e assim é repartido os bens. E lá não existe como o pai dar a herança aos seus filhos, estando ele em vida. Lembro de Salomão, quando Davi era rei em Israel. Davi sabia que o seu pecado trouxe desonra a Israel.
que a mulher no qual ele adentrou, sendo ele casado, e ela casada, cometendo assim adultério, ele sabia que ela tinha sido um escândalo. O ato em qual Davi se encontrou havia trazido desonra ao seu reinado. E Davi sabia que quando ele fechasse o olho e assim morresse, as pessoas iam se juntar, iriam matar a mulher a qual Davi teve relações, e também ia matar o inocente, ia matar Salomão, o qual não teve culpa alguma, o qual não pediu para nascer, o qual não pediu para que seus olhos fossem abertos nesse mundo, o qual não pediu para respirar, o qual não pediu para ser concebido, inocente, não pediu que Davi fosse a Betseba e assim cometesse aquele ato abominável de adultério. Então Davi, sabendo da astúcia e malícia dos corações dos homens, deu sobre Salomão o direito de primogenitura, deu a Salomão o seu reinado. Salomão se tornou o sucessor de Davi. E na linhagem, no correto, não deveria ser assim. O mais velho, o primogênito, que deveria receber o direito de primogenitura, que era receber o domínio sobre os demais, o domínio da casa, o domínio das fazendas, o domínio dos negócios de seu pai. E como Davi era rei, o sucessor, o primogênito ao qual tinha nascido, esse deveria reinar sobre todo Israel. Mas ele, Davi, sabendo que o seu primogênito iria matar Betseba, e o inocente Salomão, chama a Salomão e faz o menino prometer a ele, pondo a mão sobre a coxa de Davi, fazendo ele prometer que seria fiel ao reinado e seria um rei justo e um rei voltado para Deus, um rei que temesse a Deus e observasse todas as leis, um rei diferente do que foi a seu pai, o rei pecador que era Davi, o rei que entristeceu o coração de Deus, indo contra os mandamentos que com tanto amor Deus entregou a Moisés, para que o povo obedecesse, para que nenhum deles cobiçassem, para que nenhum deles adulterasse, porque essa foi sempre a vontade de Deus para com os homens, que eles vivessem em santidade, sem cobiças, sem prostituições e sem ser dados aos seus pecados, viverem uma vida santa, assim como Deus é santo. Essa foi sempre a vontade de Deus para todos os ministros, todos os representantes, tanto os sacerdotes como os povos simples da terra, que eles fossem santos, fossem diferenciados, fossem separados dos demais, e para que assim a glória de Deus, a santidade de Deus, a pessoa de Deus fosse louvado e exaltado, adorado por todos os povos da terra através de nós, tanto de Jerusalém naqueles tempos, sacerdotes e reis, como nós nos dias de hoje que professamos a fé em Cristo Jesus. Deus sempre quis isso, que a sua pessoa fosse exaltada pelos ímpios através do nosso bom testemunho. Então, Davi não queria que Salomão fosse igual a ele, prostituto, adúltero, assassino, porque matou o marido de Betseba, colocando ele na frente do exército, para que quando eles adentrassem nas linhas de guerra, batesse de frente com outro exército, morresse instantaneamente. O homem mentiroso, cheio de malícias, cheio de invenções. Essas partes da história. Se o primogênito ou outros demais que tivessem assumido o reinado de Davi, seria apagada da história. Seria retirado esse tempo de escuridão, esse tempo de crise, esse tempo de entristecimento da pessoa de Deus por causa do pecado de Davi e por causa dos pecados das demais pessoas. O pecado de Davi foi tão grave que trouxe a ruína sobre Israel.
A sua filha, a única filha qual ele tinha, foi violentada pelo seu irmão Aminon, por causa da consequência do pecado de Davi. E Aminon foi morto pelas mãos de Joabe, porque Aminon queria tomar o reinado de Davi. Aminon perseguia seu pai Davi, planejou ali com os seus cangaços, ali os seus guarda-costas, os seus soldados contratados para matar a Davi. Então batalharam contra os soldados de Davi, mas os soldados de Davi prevaleceram. Joabe perseguiu Aminon porque fugia pela floresta, mas ele no emaranhar dos galhos da árvore, pelo trote do cavalo, ele ficou pendurado. Então cometeu a ira sobre Joabe. Joabe pegou sua espada e desferiu o golpe sobre Aminon, levando assim ele à morte. Foi arruinada a vida de Aminon. Então desgraças aconteceu no reino de Israel por causa do pecado abominável de Davi. Então Davi não queria que Salomão fosse assim. Ele sabia que Salomão seria morto por mãos dos seus sucessores, do seu filho mais velho, que herdaria o reinado. Então ele, sabendo disso, convocou os anciãos, os sacerdotes e os poderosos daquela época para ungirem ao pequeno Salomão, para que ele fosse rei de Israel. Então assim se aconteceu. Assim foi feita. Assim Salomão prometeu que iria tomar o reinado e seria temente a Deus e honrar a Deus e honrar a sua promessa, mesmo após a morte de Davi. E assim foi feito, conforme as promessas do pequeno Salomão. Então observe que aquele pequeno rapaz, o jovem imaturo da parábola do filho pródigo, não querendo mais a existência de seu pai, guardava desprezo, guardava nojo em seu coração pela pessoa que era o seu pai. E então, com ímpeto, com força, desfere golpes à pessoa de seu pai, aos ouvidos de seu pai. Ele fere dizendo: dai-me a minha herança, a parte a qual me pertence. Assim ele estava dizendo: meu pai, eu quero que você morra. Eu quero que você desapareça. Eu quero pegar o seu sustento. Eu quero pegar aquilo que pertence a você. Eu quero pegar a sua riqueza e quero gastar naquilo que me apraz. Eu quero gastar em todas as minhas vontades. Você não serve para ser meu pai. Era isso que aquele rapaz, aquele jovem imaturo, estava dizendo para seu pai no contexto judaico. E seu pai tomou a herança. Observe que seu pai tomou os despojos e repartiu, entregou às mãos daquele jovem imaturo, daquele jovem com pouca experiência, com pouca sabedoria, e entrega a riqueza a ele, a herança. Então, passando poucos dias, ele vai embora. Ele sai da sua casa, vai em terras distantes e lá gasta dissolutamente. Gasta tudo quanto tem em prazeres carnais. Gasta em seus vícios que existiam naquela época. Gasta provavelmente nas casas de jogos que poderia existir naquela época. Gasta ali também com meretrizes, ia na casa de prazer, entrava nas suas orgias com mulheres diversas, mulheres pecaminosas, abomináveis aos olhos de Deus, mulheres que seu pai terreno nunca aceitaria. Gasta dinheiro
com elas, vai nas luxúrias, vai nas festas daquele tempo, ajunta seus amigos e com eles festeja, até que acaba o seu dinheiro. Então, acabando o seu dinheiro, ele começa a padecer. Ele começa a sofrer por causa da fome, pois não tinha investido o seu dinheiro, não abriu um próprio negócio, não aplicou na bolsa de valores daquele tempo, não comprou mansões, tendas e assim alugou para viver do aluguel e assim manter a sua vida. Pelo contrário, antes não pensou na economia, não pensou em aplicar o seu dinheiro em projetos que no futuro renderiam um bom preço, um bom dinheiro. Mas ele pegando seu dinheiro, gasta tudo, gasta com tudo quanto ele tem vontade, com todos os seus prazeres, orgias, vícios, prostituições e outros pecados. Perde até o último centavo, até a última moeda. Já não tem mais como ele se sustentar. A Bíblia diz nessa parábola que veio uma fome naqueles tempos. Veio uma crise financeira, crise política, crise econômica. E a falta de emprego era extrema. E ele em crise, não conseguia achar emprego, não conseguia achar um trabalho para que pudesse assim ele se sustentar, para que não viessem a falecer pela fome por causa da crise que assolou aquela região onde ele estava. Então, certo tempo, pela misericórdia e pela graça concedida por Deus, porque não existe nada nessa terra que não aconteça pela vontade de Deus. Não existe nada nessa terra que não vem pela bondade de Deus ou então pela prova de Deus. Tudo acontece ou porque Deus mandou ou porque Deus permitiu. Então Deus permitindo que ele achasse graça ao Senhor, a um provavelmente empresário de porcos. Esse empresário entregou a ele um emprego para apacentar porcos, apacentar a sua cria ali, cuidando dos seus porcos, fazendo as estalagens para os porcos, os abrigos para os porcos e também também trabalhando na área da alimentação daqueles pequenos suínos. Então ele, por tanto estar padecendo de fome, por tanto estar padecendo por necessidades financeiras e não ter nenhum tostão para que assim ele comprasse alimentos e saciasse a sua fome, ele deseja comer das bolotas dos porcos. Ele deseja comer do alimento em que os porcos se lambuzavam. Quão grande era a fome a qual aquele jovem estava passando. Então ele deseja comer aquela lavagem, aquelas bolotas, as quais os porcos comiam. Porém, imagino ele com aquela bolota na mão. Imagino ele com aquela vasilha em sua mão, pegando aquela lavagem qual era para dar aos porcos e colocando em sua vasilha e desejando fortemente comer dela. E quando ele pega no talher um pouco daquela lavagem para comer, para saciar sua fome, porque se não saciasse morreria. Então ele cai em si. A consciência dele volta. A consciência dele lembra de seu pai.
e lembra da fartura que existe em sua casa. Ele lembra dos operários, dos servos, dos trabalhadores que existiam ali na casa de seu pai. E ele relembra que até o servo de seu pai se alimentava de pão, se alimentava dos manjares, se alimentavam dos banquetes ali que era feito com carinho pelos servos e pelo próprio pai desse jovem imaturo. Então ele cai em si e diz: os servos de meu pai estão melhor do que eu. Os servos de meu pai se alimentam melhor do que eu. Então ele cai em si. Ele se arrepende de ter saído da casa de seu pai. Ele se arrepende de ter aberto as portas da sua casa e ir a terras estrangeiras, a terras das quais ele caiu em pecado, terras das quais ele desonrou a Deus e a seu pai. Lembra das vezes as quais ele desprezou ao seu pai, e não só desprezou em seus pensamentos e nem só em seu coração, mas demonstrou com força em suas palavras o caráter perverso que era ele mesmo, desferindo golpe sobre seu pai, pedindo a sua herança, dizendo a seu pai que ele não tinha mais importância para ele, desejando a morte de seu pai. Então ele se arrepende. A consciência dele vem à tona e ele caiu em si. Ele se arrependeu. Ele caiu em si. Ele lembrou das diversas vezes em que estava ali com seu irmão, sua mãe, seu pai e as demais pessoas que se alimentavam do melhor da terra, se alimentavam dos banquetes fervorosos, banquetes que eram belos. Se lembrou das conversas que tinha com seu pai, dos abraços e do carinho do seu irmão e de seu pai. Se arrependeu das palavras qual desferiu sobre o seu pai. Se arrependeu da vergonha qual trouxe ele sobre a sua família. Então ele, em profundo arrependimento, em seu coração amargurado por ter se rebelado contra os céus e se rebelado contra seu pai, ele se arrepende, ele aquebranta o seu coração. Creio que ele chorou amargamente porque disse aquelas coisas. Creio que ele se arrependeu amargamente porque saiu do conforto da sua casa. E creio que ele se arrependeu amargamente por ter desperdiçado a herança que o seu pai entregou a ele, com mulheres abomináveis, amigos ímpios que queriam se aproveitar do que ele tinha, se aproveitar do que ele poderia dar aqueles homens ou aquelas mulheres, falsos amigos, homens e mulheres esses que se ajuntaram a ele apenas pelas suas riquezas, apenas pelo que ele poderia dar a elas, se ajuntaram a ele apenas pelo interesse. Desses nós, amados, devemos fugir. Desses que ajuntam-se a nós apenas por interesses, apenas porque querem aquilo, apenas porque querem isso, apenas porque querem se satisfazer, apenas que querem ganhar de nós alguma coisa, querem apenas nos explorar, querem ganhar com a nossa pessoa. Então, desses interesseiros devemos fugir.
porque aquele ingênuo que gastou com meretrizes e aqueles seus amigos que se juntaram a ele nas suas bebedices, só por enquanto que ele tinha dinheiro, quando ele se encontrou na crise, quando ele estava padecendo, quando ele estava necessitado, ele não encontra nenhum. Ele não encontra a ajuda desses a qual se desfrutaram com os bens aos quais ele tinha. Todos fugiram. Foram um para um canto, outro para o outro. Veja bem que ele não encontrava trabalho naquela época. Pois onde estavam seus amigos? Onde estavam os seus conhecidos, os seus amigos de bares? Não cai somente agora o pensamento que esse jovem maturo não tinha ido àqueles a qual ele tinha conhecido naquela terra e pedido alimento, e pedido roupa, e pedido calçado, pedido ajuda, pedido emprego. Não cai isso em sua mente agora. Imagine você numa cidade e lá você começa a conhecer pessoas. Você tem status, você tem fama, você é bem eloquente, você faz amizade rápido, todos se ajuntam a ti apenas por interesse, porque você tem bens e todos querem se aproveitar da sua pessoa. Mas quando você começa a quebrar, quando você começa a entrar em crises, quem você vai procurar? Não são a esses que se ajuntaram a você? Isso não vem somente agora, imaturo. Isso não vem somente agora, jovem imprudente, filho pródigo, incircunciso de lábios e de coração. Pois creio que esse jovem foi de encontro àqueles a quais ele tinha conhecido naquela época. Mas veja que nenhum o ajudou. Mas por muito ele padecer e por muito procurar, ele achou uma oportunidade, uma janela aberta de emprego. Não era um excelente emprego. Não era ser dono de uma empresa, não era trabalhar como gerente de um banco, mas ele arrumou apenas um serviço simples, mas que assim iria sustentá-lo. Assim, esse serviço iria satisfazer as suas necessidades para que assim ele não morresse por falta de alimento. Então Deus abriu essa janela pela sua misericórdia. Então ele caiu em si, quis voltar à casa de seu pai, esse jovem imprudente, pois lembrava das vezes as quais até mesmo os seus servos se alimentavam melhor do que ele, quando estava sendo encontrado naquele estado, apacentando os porcos. Então ele disse: quantos empregados de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Então ele disse consigo: eu me levantarei, eu irei ter com o meu pai, direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Amados em Cristo Jesus, ele pecou desonrando a seu pai. A herança a qual ele deveria receber só deveria ser dado depois que seu pai morresse. E a atitude que ele fez foi reprovável. Era como se ele estivesse dizendo: Pai, eu quero que você morra. E essa tal ofensa de tal filho ou filha era levado aos sacerdotes e sumos sacerdotes, líderes religiosos, doutores das leis, para que eles fossem condenados, e condenados seriam mortos apedrejados. Então tal ofensa que o filho fez a esse pai era punido com a morte. E observe, amados, que a Bíblia relata que todos os dias o pai desse rapaz ficava à porta de sua casa, na tenda,
olhando ao horizonte. E certa vez, estando seu pai ali olhando, viu esse jovem vindo de longe. E para que esse jovem chegasse a seu pai, ele deveria passar pelo beco, o beco estreito. De um lado e de outro se encontrava servos, servos do dono da terra, do dono da fazenda. E todos esses servos tinham entendimento das leis judaicas. Todos eram ensinados nas sinagogas a palavra de Deus. Todos eram irrepreensíveis quanto às escrituras. Todos conheciam que aquele que desonrasse seu pai, aquele que desejasse a morte a seu pai, deveria ser morto apedrejado. Então observe que seu pai, vendo ele de longe, não permite que ele chegue à fazenda, não permite que esse jovem chegue à presença daqueles seus servos, porque ele seria apedrejado, ele seria morto. Não contaria história, todos pegariam marretas, todos pegariam pedaços de pau, pegariam pedra de calçamento e desferiam sobre a cabeça daquele imprudente. Ele seria morto. Mas seu pai, o vendo de longe, não permitiu que ele entrasse. Antes, seu pai correu ao seu encontro, passando por aquele beco, passando pelos seus servos, foi de encontro àquele jovem. E ao chegar lá, e esse jovem, ao chegar quase à presença daqueles servos, eu aprendo uma coisa aqui. Que esse jovem, por estar em crise, por estar em necessidade, e por ele estar angustiado com sua alma aflita, totalmente arrependido, porque disse tais palavras grosseiras a seu pai, desejando a morte, e ele reconheceu que pecou contra seu pai e também pecou contra os céus, pecou contra Deus. Isso demonstra que ele foi criado numa família religiosa, criado aos pés de homens e mulheres que tinham um belo conhecimento das santas sagradas escrituras, do Pentateuco, que eram os 5 livros escritos por Moisés. Ele era bem inspirado, porque aqui essa passagem demonstra isso. Quando ele diz que pecou contra os céus, ele não diz os céus atmosféricos, mas ele diz o santo lugar, onde está o trono do Todo-Poderoso, onde se assenta aquele que é 3 vezes santo, 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 aquele que é o Rei da Glória, aquele que é misericordioso e bondoso. Ele reconhece que pecou contra Deus através das suas palavras que disse a seu pai, desonrando a seu pai, através da sua atitude reprovável, lançando as costas para o seu pai, desprezando, saindo da casa de seu pai e indo em terras estrangeiras, e ali caindo em suas prostituições, caindo nas suas atitudes abomináveis, reprováveis, tanto à sociedade como a Deus e a sua família. Então ele reconheceu que tudo quanto ele fez foi uma abominação. Isso era um nojo perante Deus, era um nojo perante a sociedade, era um nojo perante a sua família. Então imagino eu que ele diz: eu não tenho mais nada que perder. Perdi minha dignidade com as bebedices e com más influências, más amizades e com as prostitutas. Eu perdi meu caráter quando eu virei as costas para o meu pai e desejei a morte para ele, tomando assim todos os seus bens. Eu perdi minha ética, gastando tudo quanto eu tinha
com coisas que não trouxeram benefício algum para a minha vida e nem para a vida das demais pessoas, para a vida dos meus próximos. Então imaginam ele dizendo a si mesmo que não tinha mais nada a perder. Ele se arrependeu profundamente. Então ele desejou voltar à casa de seu pai. Ele imediatamente lembra de seus servos quando estava naquele chiqueiro. Lembra dos servos de seu pai, que eles se alimentavam melhor do que ele, porque seu pai era bondoso. Seu pai tratava os seus servos como se fossem sangue do seu sangue, como se tivesse nascido das suas entranhas, como filhos verdadeiros. Então ele, vendo que aqueles servos tinham mais respeito pelo seu pai e prestavam mais honra a ele do que ele mesmo, ele aquebranta seu espírito. Ele amargura o seu coração e diz consigo, imagino ele dizendo consigo: já não tenho mais o que perder. Perdi riquezas, perdi ética, perdi a moral, perdi amigos, perdi tudo, perdi minha família. Disse palavras que não agradaram ao meu pai, desonrei ao meu pai, perdi a minha honra. Então ele apenas tinha a vida a qual Deus permite que ele ainda tivesse. Então ele levantou-se, caiu em si, levantou-se do monturo onde ele estava e foi ao encontro de seu pai. E chegando naquele corredor que dava para sua casa, era a mesma coisa dele estar dizendo. Ele reconhecia que os servos sabiam das leis de Israel, das leis que contém na palavra, e que tal filho que tinha cometido tal rebelião tinha que ser apedrejado. Mas ele não hesitou. Ele chegou ali na fazenda, começando a ir aquele corredor, e ele sabia que seria apedrejado. Ele sabia que todos, conhecendo a lei, iriam pegar pedras e iriam desferir golpes sobre eles, e desfeririam golpes sobre sua cabeça, sobre as suas costas, sobre sua perna. Seria dilacerado todo o seu corpo, seria mutilado, e assim ele morreria por causa das pancadas e da perca de sangue. Mas ele não hesitou. Ele queria apenas o perdão de seu pai. Ele queria apenas abraçar o seu pai novamente. Ele demonstra aqui, sem retroceder, que queria o perdão de seu pai, mesmo que isso custasse a sua vida, mesmo que ele, com essa atitude, pagaria com apedrejamentos. Mas ele não hesitou. Ele queria adentrar aquele beco para ir de encontro a seu pai, para que assim ele exercesse e falasse aquilo que ele planejou, quando ele disse que eu pequei contra o Pai, pequei contra os céus. E ele maquinou em sua mente que diria a seu pai que ele não era para seu pai considerá-lo como seu filho, porque ele sabia que não era mais digno de ser chamado de filho. Então ele planejou que iria dizer isso a seu pai, para que seu pai desse a ele apenas um trabalho de servo, um trabalho de escravo. Então ele, caminhando em direção ao seu pai, esquecendo de tudo quanto ele perdeu, esquecendo das coisas passadas, dos pecados passados, e caminhando em direção ao encontro de seu pai, para pedir a ele perdão, para que ele se prostrasse diante de seu pai, para que ele dissesse a ele que se arrependeu de tudo quanto ele fez, das vezes que ele disse palavras
que foram ofensivas, tanto a sua família como a seu pai, para pedir perdão ao desprezo que ele demonstrou a seu pai quando ele virou as costas e foi embora. Ele queria apenas o perdão. Isso que motivou aquele filho pródigo, entrando aquele beco, sabendo que iria ser apedrejado, sabendo que iria ser morto. Era a mesma coisa dele estar dizendo: eu vou morrer, mas eu vou encontrar o meu pai. Eu vou morrer, mas o meu pai vai me abraçar. Eu vou morrer, mas meu pai vai me perdoar. Eu vou morrer, mas eu vou demonstrar em palavras o meu arrependimento, o qual tudo eu cometi. Eu vou pedir perdão. Eu vou morrer, mas eu vou morrer satisfeito, porque eu vou encontrar o perdão. Meu pai vai me ver novamente. Eu vou matar a minha saudade. Eu vou morrer, mas eu vou de encontro ao destino. Eu vou morrer, mas eu vou de encontro ao meu pai. Observe o ímpeto que esse jovem tinha de encontrar o seu pai, a determinação. Ele não queria saber se iria ser apedrejado ou se iria morrer, mas ele queria ir de encontro ao seu pai. Ele ia adentrar aquele caminho onde estavam aqueles seus servos, os servos de seu pai. Mas o seu pai, o vendo de longe, não permitiu que ele adentrasse as portas da fazenda e adentrasse por ali aquele caminho onde estavam os servos trabalhando, porque o seu pai sabia que aqueles servos iriam apedrejá-lo, iria matá-lo, porque tal pecado de despreza seu pai na lei é punido com a morte e apedrejamento. Mas o pai, avistando ele de longe, correu-lhe ao encontro, passando pelos servos, passando pela entrada da fazenda. E quando encontrou a seu pai, e quando o pai encontrou a seu filho, eu imagino que o filho, por tanto arrependimento e com balbúcios, porque não conseguia falar, porque estava arrependido e estava com choro, o choro estava tampando a sua garganta. Ele começa a dizer, se esforçando por causa dos soluços. Disse: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então o pai abraça o seu filho. Abraçando seu filho, beija-o no rosto. O beijo representa a igualdade. O beijo ali é a mesma coisa dele estar dizendo: meu filho, você é como eu, você pecou. Era a mesma coisa do pai estar dizendo: você virou as costas para mim, você foi embora da minha casa, você me desprezou, você falou palavras que não me agradou, você me desonrou, ele tomou da minha herança e gastou com toda sorte de pecado. Você desonrou ao meu Deus, você envergonhou meu Deus, fez o coração do meu Deus se entristecer, porque você era abominável, meu filho. Mas eu lhe perdoo. O abraço e o beijo era o perdão que o pai estava concedendo ao seu filho. Você fez todas essas coisas, mas eu provo agora que te amo. Eu provo agora com um beijo que eu dou ao seu rosto que você é sangue do meu sangue, é carne da minha carne. E o amor que tenho nessa terra não se compara a nada. O amor que tenho pelos bens que existem nessa terra não é comparado ao amor que tenho por ti. Era a mesma coisa do pai do filho pródigo está dizendo, que tanto ele como Deus que está no céu o amava. Então ele, com um abraço e um beijo no rosto, simbolizou o perdão, simbolizou a igualdade. Então o pai pegou o filho e levou para sua casa, passando pelaqueles servos, e nenhum servo ousou apedrejar aquele filho pródigo. Nenhum deles pegou a pedra para apedrejá-lo, porque o pai
foi abraçado com ele, simbolizando a misericórdia, simbolizando o perdão, simbolizando a misericórdia e simbolizando o amor imenso e incalculável que aquele pai tinha pelo seu filho. E então levou-lhe à sua casa. Isso representou o perdão que o menino, que Deus, o pai teve pelo seu filho. Então isso é muito grande a interpretação desse texto. Mas vou abreviando para não crescer mais a pregação. Então, chegando lá, em sua casa, o pai diz a seus servos: tragam um manto para cobrir ao meu filho, tragam alparcas, sandálias e coloquem em seus pés, porque ele estava descalço. Traga também um anel. O anel simboliza simboliza que o pai estava colocando sobre o seu filho uma autoridade. Simbolizava que o seu pai estava dando a ele todos os seus bens para que ele tomasse de conta, para que ele exercesse o poder dos negócios da família. O manto também representa o mesmo, os sandálias também. Então então o seu irmão chegou, estava no trabalho, na lavoura, e chegou ali na porta de seu pai e viu as festas e ouviu a música. Perguntou ao servo: o que está acontecendo? O servo disse que era o irmão dele, que tinha voltado da viagem longa. Então ele faz uma pergunta, o irmão mais velho diz: e ele fez riquezas, conseguiu bens, conseguiu propriedades? E o servo diz: não, ele não conseguiu riquezas. Então ele demonstrou que o coração dele estava voltado apenas para a riqueza, porque a boca fala daquilo a qual o coração está cheio. Isso disse o próprio Filho de Deus, que tudo quanto a boca falar é do que existe em abundância o coração. Então observamos que o coração do filho pródigo era avarento. Observamos que o coração dele era voltado às luxúrias, era voltado às propriedades, era avarento, queria dinheiro, queria propriedades, queria riqueza. Então ele ficou à porta da casa, não quis entrar à casa, estava se rebelando, não queria entrar à festa a qual estava sendo feita ali em sua casa. E isso também pode observar que isso é uma afronta também. Isso é como se fosse um desprezo. Porque quando os reis ou monarcas da época, quando eles fizessem festas e os convidados eram obrigados a entrar na festa, não importava qual desculpa eles dessem, não importava o que eles tinham que fazer, eles tinham que deixar tudo e voltar à festa, tinham que adentrar a festa, porque era desonra para um monarca, para o rei,
que convidasse certo cidadão e ele não fosse. Isso era desonroso. Então o que o filho mais velho estava fazendo era uma desonra para o seu pai. Era uma afronta para o seu pai. Mas o seu pai abriu a porta, foi de encontro ao seu filho, o filho mais velho, e viu que ele estava triste, porque estava triste. Então, em diálogo, ele fala: o filho mais velho fala ao seu pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deu um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matou um bezerro cevado. Então o pai viu que ele estava angustiado, viu que ele estava amargurado, entristecido, e respondeu ao filho mais velho: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. E ele diz mais: era justo, porém, nos alegrar, nos regozijar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O filho mais novo se perdeu quando ele deu as costas a seu pai e foi em um caminho em terras distantes, e lá fez coisas que eram abomináveis, e seu pai não tinha esperança de que ele voltasse, porque ele era imaturo. E sem falar dos perigos que existem ali pelos desertos, bandidos, assassinos. Era de seu pai imaginar que esse seu filho imaturo, desperdiçando tudo quanto ele tinha, não conseguiria nada para voltar à sua casa. Então ele estava perdido. Ele tinha se perdido, tinha saído da casa do seu pai. Ele tinha ido a terras longínquas, gastado tudo, e não haveria esperança dele voltar. E se voltasse, ocorria o risco dele morrer apedrejado. O pai desse filho pródigo sabia dessas coisas. Por isso que ele diz: era necessário, era justo que nos alegrássemos, que nos exaltássemos, que nos regozijássemos pela volta do teu irmão, do meu filho, porque ele estava morto. Porque, na verdade, ele estava morto. Porque não existia esperança dele encontrar o seu pai se passasse por aqueles servos da fazenda, porque ele morreria apedrejado por causa da ofensa, do escândalo que ele trouxe a seu pai. Ele seria morto. Mas o seu pai, vendo ele de longe, não permitiu. Foi ao de encontro ele, evitando assim que o assassinato de seu filho. Então ele diz: meu filho mais velho, esse teu irmão estava morto, estava perdido e foi achado. E tudo isso, amados, em Cristo Jesus. Jesus contando essa palavra, ele falando aos hipócritas, que eram os saduceus, que eram os fariseus. Falavam isso porque Jesus, o Galileu, estava sendo julgado por os fariseus. Porque os fariseus não se assentavam com os pecadores, porém Jesus já se assentava. Então, assim, Jesus demonstrou a misericórdia de Deus nessa parábola.
o qual Deus tem aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos nos seus pecados, nos seus prazeres. Deus mostra a misericórdia que Ele tem para com o pecador que se arrepende e volta à casa do Pai. Amém.